Já parou para pensar o quanto a vida adulta pode ser estranhamente solitária? A gente fala com muitas pessoas o tempo inteiro, mas poucas realmente sabem como nós estamos. A gente se cumprimenta com um oi, tudo bem? E a pessoa responde, oi, tudo bem? Ninguém fala a real. A gente cansa de ser o único a chamar para o rolê, de puxar um assunto ali no WhatsApp, de manter a relação fluindo. E o real motivo para tudo isso é que a verdadeira amizade exige algo que a vida adulta consome muitas vezes, que é tempo, presença e vulnerabilidade. Se você também já sentiu isso, esse vídeo é para você. Bora conversar sobre isso? As verdadeiras amizades somem na vida adulta? Elas apenas se transformam? O que a Bíblia fala sobre amizade? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Camila Cristine. Esse canal existe para a gente falar sobre uma vida de devoção e tudo que inclui a vida do verdadeiro cristão. E esse tema surgiu na minha sessão de terapia, gente. Eu comecei a refletir sobre a diferença das minhas amizades atuais para as amizades, por exemplo, da adolescência, de quando eu era um pouquinho mais nova. Estou com 31 anos, né? Então, mudou muita coisa. Eu estava falando para a minha psicóloga sobre a falta de intensidade, de profundidade que eu observava hoje em dia e que era tão boa, tão gostosa naquela época. E isso é muito normal da gente, né, em algum momento parar e sentir, porque a gente foi feito para se relacionar. Se você prestar atenção no que a Bíblia vai trazer para a gente, você percebe que o ser humano foi criado para isso, relacionamento, apoio, companhia, né? O Senhor não queria que o homem estivesse só, e isso ia muito mais do que apenas o fato dele não ser solteiro, era de fato estar com alguém sempre perto, porque o Senhor também é esse Deus relacional. A gente não foi criado para viver isolado, né? O quanto que, por exemplo, a pandemia nos fez mal de estar sem contato de fato com as pessoas. A gente foi feito para isso. Então, né, quando a gente pensa sobre relações, amizades, normalmente a gente pensa nisso porque nos faz bem de verdade. A gente foi feito para isso, se relacionar. E eu tenho, né, pensado muito sobre isso, sobre as diferenças que vão surgindo na fase adulta ali, depois dos seus 25, chegando aqui nos 30, né? Já passei dos 30. Então, muda muito, gente. Por que as amizades ficam tão difíceis nessa fase? Primeira das coisas é a gente lembrar que a fase de vida mudou, de fato, né? Então, por que é mais fácil, é mais intenso, é mais profundo quando a gente, por exemplo, tem um grande amigo ali na adolescência? E a gente se vê todo dia na escola, ou então na infância se vê sempre na rua, brinca ali todo dia. É uma relação diária praticamente, né? Então, você tem tempo para passar com aquela pessoa. A gente passava muitas horas, né, da vida na escola com aquela pessoa. A gente passava muitas horas da vida falando de coisas que era comum para todos nós. Então, todo mundo teve ali a fase de gostar de alguém, aí você falava como você se sentia, né? Todo mundo estava naquela fase de escolher qual seria a profissão, então todo mundo partilhava daquelas mesmas coisas. Depois que você cresce, né, cada um às vezes vai para um caminho diferente, ou então você não se vê todo dia. Então, nessa fase adulta, a amizade vai depender da nossa intenção de fato. A gente vai precisar investir nisso, usar o nosso tempo de fato para marcar aquele encontro, pensar bem em que momento a gente vai encaixar na agenda para falar com aquela pessoa, ou para sair de fato com a pessoa e passar ali um tempinho junto, né? Nós vamos precisar olhar para isso com intenção, não é algo que flui normalmente no nosso dia. A gente vai precisar separar tempo para conversar com aquela pessoa ali com intencionalidade, de fato. E aí quando você percebe que, poxa, realmente, né, os nossos caminhos ali estão diferentes, a fase da pessoa é outra, vai doer. Vai doer, porque, né, não existe mais aquela intensidade daquela época, não existe mais aquela intencionalidade, muitas vezes. Então, vai doer, gente. Muitas vezes não é por mal, não é porque a pessoa deixou de gostar de você, porque você deixou de importar para aquela pessoa, no fim das contas. Mas a vida muda. Então, por exemplo, no meu caso, eu tô solteira aos 31 anos. Muitos dos meus amigos da minha época de juventude e adolescência, hoje em dia estão casados, estão tendo filhos, mudando de cidade, mudando de carreira. A mentalidade mudou. O amadurecer para cada um muitas vezes é diferente e a gente vai lidar com o fato de que algumas pessoas vão sair da nossa vida mesmo. E isso dói, gente. Nem toda amizade vai de fato continuar fazendo sentido em todas as fases da nossa vida. Vai ter amizade que fez muito sentido na época da faculdade, quando você olha hoje você fala, ok, não faz muito sentido para o meu momento de vida. E está tudo bem, a gente precisa aprender a lidar com isso.
mesmo que isso doa. Provérbios 13:20 diz o seguinte: quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Tem um momento da vida que você percebe que, poxa, aquela pessoa não faz sentido para mim porque, sei lá, ela não amadureceu, eu cresci, eu tenho uma mentalidade diferente agora e, sei lá, aquela pessoa quer viver uma vida de adolescente, eu não quero mais. Faz parte, né? Então, a gente precisa ir reconhecendo esses momentos da vida, esses ritmos da vida. Às vezes o ritmo muda, né? O formato daquela relação mudou. O segundo ponto, porque as amizades ficam difíceis nessa fase, é o nosso medo de se decepcionar. Então, o que que a fase adulta traz pra gente? Muita bagagem. Então, nessa fase, você já pode ter experienciado traições, você pode ter percebido que algumas pessoas chegam para você por interesse, algumas pessoas são falsas, né? Algumas pessoas não te dão a devida importância do mesmo jeito que você dá para elas, e aí você se cansa, e aí você fala, ai, eu não quero mais, né? Essa falta de reciprocidade. Então, a fase adulta também vai trazendo muito disso, né? De coisas que a gente foi vivendo ao longo da vida e a gente vai se fechando, a gente vai se bloqueando, vai começando também a se proteger mais emocionalmente. Então, o que acontece, né, muitas vezes, e é um dos pontos que eu estava ali conversando com a minha psicóloga, é o fato de que, poxa, hoje em dia, muitas das minhas amizades, eu fico mais tempo me atualizando da vida da pessoa e atualizando ela da minha, do que de fato falando algo que faz sentido, que é proveitoso, que, sabe, eu vou falar, vou conversar aqui sobre o que eu estou sentindo nessa semana, vou conversar sobre os meus planos, eu vou falar sobre, né, aquilo que eu estou pensando, tal situação aconteceu aqui no meu dia, eu vou conversar com essa pessoa, que normalmente a gente fazia isso quando era mais novo, e hoje em dia não, é tipo, como é que você tá, como é que tá o trabalho, a pessoa vai falar do filho dela que cresceu e aprendeu tal coisa, e agora tá morando em tal cidade, vai contar como é morar naquela cidade, mas assim, é uma atualização de fatos, não é falar sobre a vida de verdade, aquilo que está acontecendo de verdade, aquilo que você está sentindo, né, as suas emoções, não tem aquela intensidade de verdade da amizade que existia antigamente. E isso é muito estranho, primeiro dos pontos, mas também fala muito disso, de que diante de tantas coisas que você já viveu, você se fecha um pouco para falar daquilo que realmente importa, e você vai vivendo e só se atualizando, só falando, ai, tá assim a sua vida agora, que legal. E fica nisso, sabe? Vai sendo muito mais raso, muito mais superficial, eu diria. A Bíblia vai reconhecer que as relações humanas são difíceis e podem machucar. Um bom exemplo disso é Jesus, que foi traído por alguém que era muito próximo dele, né? Um ali daqueles que era para ser considerado amigo, de fato. E foi traído, machucou com certeza. Mas ainda assim, Jesus ele continuou amando, acreditando naquela relação, né? Ele não gostaria que terminasse do jeito que terminou. Jesus ele permaneceu sendo ele no sentido de olhar para as relações como algo importante. Ele continuou, né, acreditando e se importando com o cuidado, com a comunhão, com o estar entre amigos, com o se relacionar. Quando eu pensei, né, sobre tudo isso, a minha conclusão é que eu também escolho continuar amando, continuar cuidando, continuar me importando. Eu não me cansei de ser eu mesma, apesar de em alguns casos eu ter me cansado de fato de continuar tentando com alguém que, por exemplo, não quer continuar tentando. Sabe quando você fica remando, mas você está remando sozinho naquela relação? Então você percebe que você é a única pessoa a começar uma conversa, a única pessoa que quer marcar um rolê sempre. Sei lá, 5 anos você sempre foi a pessoa que marcou aquele rolê anual. Chega uma hora que cansa, não é mesmo? Mas, ainda assim, quando eu olhei para tudo isso, eu pensei, eu não vou cansar de ser eu mesma. Eu não vou deixar de ser essa pessoa que investe na relação, porque eu sou essa pessoa mesmo, né? Então, é aniversário da pessoa, poxa, eu vou realmente me esforçar para desejar um dia legal para ela. Eu não vou apenas mandar um parabéns no grupo do WhatsApp, né? Eu vou, se eu puder, ir na casa dela. Eu vou preparar um presente legal, do jeito que eu gosto de customizar, e vou fazer a minha cartinha, e vou me esforçar para a pessoa sentir o meu amor por ela, né? Então, eu não vou deixar de ser essa pessoa. Eu não quero deixar de ser essa pessoa. Eu vou continuar assim, né? Me importando e cultivando as minhas relações. A gente precisa, né, equilibrar. Lógico, se é uma relação tóxica, é algo que você percebe que, cara,
é só você que está ali de fato, e em nenhum momento aquilo vai te fazer bem, porque é só você que está tentando, a gente entende, né, que vai mudar. Mas ainda assim, eu continuo, né, me esforçando para não deixar de ser eu mesma nessas relações. Se você é alguém que não liga, não tá nem aí, whatever, se a pessoa tá aqui comigo ou não, eu não me importo de ter amizades em nenhum momento, você não faz nenhum esforço também? Vamos pensar sobre isso, galera. Faz muita diferença ter amigos de verdade, muita mesmo. Um terceiro ponto que faz a gente pensar nessa dificuldade das relações da fase adulta é que todo mundo tá cansado e todo mundo opta pela amizade de baixa manutenção. Já ouviu isso? Eu sou a pessoa que fala sobre isso também. Porque o que seria essa baixa manutenção? É você, de fato, quando encontra com a pessoa, parece que nada mudou, sabe? A amizade continua a mesma, nossa, a gente continua com aquele amor, com aquele carinho, aquela intimidade, você dá risada e você fala das coisas difíceis da vida. E, cara, parece que é aquilo, né? Tipo, nossa, a gente se viu faz 6 meses, mas parece que foi ontem, porque continua aquilo. De fato, você continua se amando. Ai, meu Deus. Você continua amando aquela pessoa, você continua ali, sabe? Ainda é aquilo. De fato, parece que você não precisa super manter aquilo, apenas ter encontros pontuais e quando esses encontros acontecem, uou, é essa amizade incrível. Então, eu entendo isso e eu vivo isso de fato com algumas pessoas, né, com alguns amigos. Mas eu também penso, e eu quero trazer essa reflexão aí para você do outro lado, é que a gente também pode ser mais intencional, galera, de verdade. É só a gente querer. Eu lembrei de uma época em que eu estava sendo de fato intencional e eu tinha um dia na minha semana que eu marcava para pensar em alguém que eu fazia um tempo que não falava e mandar uma mensagem para essa pessoa. Então, assim, eu tinha coisas específicas para cada dia da semana. Então, era um dia de descanso, um dia para produzir, então, né, produzia conteúdo, fazia alguns textos para uma coluna, enfim. Então, cada dia eu fazia uma coisa. Tinha um dia da minha semana, era quinta-feira, me lembro, que era um dia de relação, de cultivar as minhas relações. Então, naquele dia, toda semana, eu mandava mensagem para alguém que, sei lá, fazia o tempo que eu não falava, que eu queria manter aquilo ali fluindo. Gente, eu estava intencionalmente fazendo aquilo acontecer. E o que acontece hoje em dia é que a gente não se importa muito com isso. Ah, não, se eu uma vez por ano me encontro com aquela pessoa e a amizade é a mesma, tá bom. Mas será que a gente não poderia de fato usar aqueles 20 minutos ali no fim da noite que a gente passa rolando feed sem nenhum propósito e separar para, sei lá, fazer uma chamada de vídeo com alguém, conversar, bater um papo de verdade, intencional, né, conversar sobre aquilo que faz sentido pra gente, né, e se apoiar e perguntar para o outro, você tá bem? Mas você tá bem de verdade? Né, se, sei lá, você percebeu que aquela pessoa estava meio esquisita ali no trabalho, aproveita aquele momento para mandar mensagem, ô querida, você tá bem mesmo? Né, eu senti que você estava meio estranho, meio para baixo, vamos conversar, quer falar sobre alguma coisa? Estou aqui para você. É simples. A gente sente falta demais, só que a gente acaba se acostumando com a sobrevivência, o modo sobrevivência de ter respostas curtas, rápidas, né, curtidas ali num post, né? Então você, sei lá, se mantém nisso. Ah, a pessoa curtiu meu post, eu comentei tal coisa, a gente riu de um Reels, e é isso. A gente pode ter mais, a gente se acostuma com essa vibe, tá tudo bem assim, do jeito que tá. Mas não tem um momento do seu dia, da sua semana, que você sente falta de vou aqui bater um papo com um amigo que me entende, que me conhece, que sabe, né, de fato como é que eu tô. Se ele tivesse aqui pessoalmente, ele ia olhar para mim, olhar para minha cara e falar, não tá tão bem quanto parece. Falou que estava tudo bem, mas não tá. Vamos conversar, me conta, o que está acontecendo? E você sentar e conversar com aquela pessoa. Gente, isso faz falta no dia a dia. Só que a gente se acostumou com essa vibe de, não, a gente vai manter aqui uma coisa meio rasa, meio. De vez em quando é um pouco mais profundo, mas no dia a dia não existe isso. Sério, eu estou interessada em mais disso, em ser mais intencional nesse sentido. Talvez um dos maiores inimigos da amizade nessa fase não é a falta de amor, mas é essa falta de intencionalidade mesmo, de você perceber o outro, de você olhar para o outro e perceber, poxa, o que essa pessoa significa para mim? Então, o que eu posso fazer para valorizar, para cultivar essa nossa relação? Né? Eu preciso mostrar o quanto eu me importo com essa pessoa. Eu quero que ela sinta o que eu sinto, né? Eu quero valorizar isso.
Porque às vezes, sei lá, se a pessoa ficar doente, você fala, ai meu Deus, como eu amo essa pessoa, quero que ela fique bem e tudo mais. Mas e no restante do seu dia, quando tá tudo bem, né? O restante da sua vida, do seu ano, você mostrou que se importa com essa pessoa. Você cultivou essa relação, você se importou de separar tempo na sua agenda para ir lá tomar um café com ela. Gente, é simples, mas vai exigir da gente algumas coisas. Então, a profundidade nas nossas relações pode existir quando a gente entende que a gente vai precisar responder a mensagem no mesmo dia, ao invés de falar, é porque eu não vejo mesmo mensagem, é porque a minha vida é corrida. Você tem que entender que pode ser que eu te responda daqui a 3 dias. Gente, em 3 minutos você responde uma mensagem, deixa de ser bobo. Então você vai ter que encontrar tempo. Então é isso, vai exigir de você para que exista essa profundidade. Encontrar tempo, responder a mensagem do coleguinha, né? Ouvir, estar presente quando possível. De fato, em vez de, a minha vida é corrida mesmo, e é isso aí, e você vai vivendo. Os dias vão passando, você nem percebe que o dia passou. A vida está passando muito rápido. E isso importa, gente. Né? Relações importam, a gente precisa dar valor ao que realmente nos importa. Então é de fato você lembrar que o outro existe e parar e perguntar, ô amigo, como é que você tá? Fiquei sabendo que tal coisa aconteceu, você quer falar sobre isso? Me conta se você tá bem de verdade. O tio da pessoa morreu. E aí no dia você dá ali os seus pêsames para a pessoa, mas passa 2, 3 semanas e você vive como se tivesse tudo bem. Sério, realmente é isso, a pessoa está bem de fato em uma semana depois de passar por um luto. O que a gente podia fazer para que ela sentisse esse cuidado, esse carinho, né? Vamos marcar de assistir um filme em casa, comer uma pipoca, né? Um brigadeiro? É simples, mas a gente vai deixando a vida passar. Provérbios 17:17 diz o seguinte: o amigo é sempre leal e o irmão nasce na hora da dificuldade. Em outra versão vai falar que em todo tempo a gente ama o amigo. Então é em todo tempo, não é só nos dias de conveniência, quando a pessoa dá uma festa e você quer ser convidado, né? É em todo tempo, gente. Você precisa passar tempo com aquela pessoa e na hora da dificuldade você precisa se mostrar presente. Ela é permanência, você está lá em todos os momentos da vida da pessoa. Você se faz presente, você se mostra alguém disponível para ela na hora da dificuldade. É você aparecer na vida da pessoa quando a vida está mais pesada. Sabe, a pessoa está doente, você vai lá, leva uma comida para a pessoa, você se mostra presente. Você quer que compre um remédio para você, quer que cuide do seu filho para você, né? A pessoa vai mudar de casa, você fala, você quer ajuda para empacotar as coisas? Estou aqui, precisando, me chama, vou te ajudar lá a decorar, vou te ajudar a comprar o que está faltando, né? A pessoa vai casar, você vai organizar o chá de cozinha dela, sei lá. Você se mostra presente em todas as fases da vida, em todo o tempo. A gente ama o amigo. E esse amar é intencional, é ação, é algo visível, gente. Não é só sentir, não é. É ação. Provérbios 27:6 diz que as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Então, uma outra coisa muito importante da gente lembrar é que o amigo te fala a verdade. Ele não vai concordar com tudo que você diz, com tudo que você faz, ele vai te falar a real. Então, se ele acha que aquilo ali não vai te levar para um bom caminho, ele vai te falar, olha, você está certo disso, pensa bem, né? Ele vai te trazer ali a real da situação. Pode ser que pareça uma ferida, mas é melhor do que o beijo de um inimigo, não é mesmo? É melhor do que ser traído ali por alguém que diz que te ama, mas nas suas costas fala mal de você. É melhor você ter alguém que fala ali a real, que te ajuda a olhar por todos os ângulos da sua situação. É melhor. Muita gente hoje quer companhia, quer ter alguém por perto, mas não quer ouvir a verdade. Então, um amigo verdadeiro, ele não vai alimentar a sua destruição, não vai alimentar aquilo que vai te levar para o buraco só para evitar um conflito. Ele vai te falar a real, né? Ele vai te trazer ali todos os pontos importantes para você pensar bem. Sério que você está querendo fazer tal coisa? Pensa bem. E, de novo, para que exista esse momento da pessoa te falar a real, para que exista esse momento da pessoa, né, te trazer ali para a realidade, precisa existir tempo para que, né, as relações, as situações sejam ditas, sejam conversadas, sejam pensadas em conjunto. Vocês precisam andar juntos. Isso precisa existir. E para que exista esse tempo que você está junto, você precisa ser intencional. Vou falar esse vídeo 1000 vezes, seja intencional. E um último ponto muito importante é que a amizade verdadeira vai exigir mutualidade. Então é aquilo que eu falei antes, né? Se eu sinto que de fato só eu
estou fazendo aquilo pelo outro, pode ser que aquilo não faça mais sentido para mim, né? E aquela relação não vai existir como antigamente, de fato. E você precisa lembrar, então, que é um apoiando o outro, um está ajudando o outro. De fato, existe mutualidade, reciprocidade. Então, Eclesiastes 4, 9 e 10 vai falar o seguinte, ó, é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Então, não importa se a gente tem 1, 2 amigos reais, importa que a gente tenha alguém, né? Porque se você estiver numa situação difícil, você pode contar com o outro. Meu, aconteceu uma coisa aqui do nada, tô até, né, sem reação, vou pedir ajuda para alguém. Você tem alguém com quem contar, né? Ou você não se importou em cultivar nenhum tipo de relação. Isso vai fazer muita falta. Então, de fato, é melhor estar acompanhado do que sozinho, né? E para que exista essa mutualidade, poxa, todo mundo vai passar por fases difíceis. E na fase difícil da pessoa que está do seu lado, você está ajudando ela? E na sua fase difícil, você tem com quem contar? Se você não tem, pense em formas de construir isso para você, para o seu futuro mesmo. Os dias difíceis vão chegar. E com quem você vai contar? É só a sua família? É só, né, o seu pai, a sua mãe? A vida é mais do que isso, a gente pode ter outras pessoas por perto. Como então construir essa amizade verdadeira na fase adulta, uma amizade saudável? Primeira das coisas, seja intencional. Porque essa fase, gente, não dá, é muito, muito mais raro a amizade acontecer por acaso, né? Então, como eu falei, na escola, por acaso você tá ali, vai ter que fazer uma dupla com a pessoa para apresentar um trabalho e a amizade surge. Mas na vida real, adulta, as coisas estão acontecendo, você tem muita tarefa, muita atividade, muita coisa para pensar, muita responsabilidade. Então, não é do nada que vai surgir, você vai precisar ser mais intencional. Então, você vai precisar mandar mensagem, vai precisar convidar, vai precisar aparecer, vai precisar demonstrar o seu interesse pelo outro. Uma segunda coisa que é importante a gente lembrar é que não vai dar para esperar a perfeição. Às vezes a gente perde uma amizade verdadeira, uma amizade real, porque a gente espera que a pessoa seja perfeita em todos os momentos. E vão ter situações que a pessoa vai falhar com você. E a gente precisa relevar isso, porque vai ter momento que a gente vai falhar também, gente. Ninguém é perfeito, né? Então, lógico, você não vai aceitar um desrespeito, uma amizade tóxica, nem nada. Mas a pessoa pode ter situações, né, momentos que ela vai falhar com você. E você precisa aceitar o fato de que isso vai acontecer, porque você também vai em algum momento falhar com a pessoa. E tá tudo bem. Aceita isso, né, de uma forma racional e saudável para você e mantenha essa amizade, essa relação, continua, perdoa, segue em frente. Entende que a maturidade vai envolver também a graça nessas relações. Um outro ponto, aprenda a ser amigo também. Às vezes a gente quer tanto receber, mas a gente não está oferecendo nada para o outro também. E como eu falei, precisa dessa mutualidade. Então você precisa aprender a ouvir mais, você precisa aprender a servir, como diz a palavra, você precisa aprender a cuidar, a ser fiel, a ter empatia pelo outro, na dificuldade, na situação que o outro está passando, né? A gente não pode se esquecer de ser amigo, porque a pessoa não é minha amiga, mas você é amiga dela, de verdade. Pensa aí em todas as nuances dessa relação, né? Você precisa mostrar isso também, de verdade. Não dá pra gente se colocar num papel de vítima e pensar, nossa, essa pessoa não tá nem aí pra mim, e nananã. E você tá aí pra essa pessoa? Você mostrou que se importa? Se não, gente, não faz sentido. Nós também precisamos ser amigos, aprender a ser amigo do outro. Talvez você esteja se sentindo sozinho hoje, de fato. Talvez você sinta que você perdeu amizades importantes para você nessa vida. Talvez você esteja cansado de tentar criar essas conexões. Você pensa que, eu realmente estou aqui remando sozinho, não vai adiantar, eu não vou mais insistir nessa relação e é melhor eu só ter colega mesmo. A amizade não faz sentido, as pessoas vão me trair, eu sempre vou pensar no pior das pessoas mesmo, não confio mais em ninguém, eu não quero mais amizade para mim. Mas, gente, sério, a Bíblia vai nos mostrar que as relações verdadeiras têm muito valor. Né? Você vai encontrar muitas pessoas sendo amigas umas das outras na palavra de Deus. E o quanto isso fez diferença na vida delas, porque faz muita diferença, gente. Você ter alguém com quem contar vai trazer muito valor para você. Então, você não precisa ter 15 melhores amigos, como às vezes a gente achava que tinha na escola. Mas se você tiver 1 ou 2 ali com quem você pode contar de fato, isso daí vai ser ouro na sua vida, ouro mesmo.
Então não se contente em ter, eu tenho irmãos da igreja, que eu vejo ali todo fim de semana, a gente dá a paz do Senhor, de vez em quando a gente, né, faz ali um evento da igreja, tá junto e conversa, e é isso. Não, marca um almoço depois do culto, se você tem culto de manhã, né, ou sei lá, uma janta depois do culto, vai no cinema, marca ali um dia para todas as famílias se encontrarem. Se tem filho, chama o filho da outra pessoa para ir brincar na sua casa e fala, vem aqui bater um papo enquanto os nossos filhos brincam, né? Vamos assistir um filme, vamos fazer uma noite de jogos, vamos ser intencional nessa vida, gente. Então você pensar, como é que eu posso criar mais relações aqui? O que eu posso fazer diferente? Né? Ao invés de só apenas se ver na igreja, se ver ali num lugar que vocês têm em comum, ou então, não, é só o meu colega de trabalho, e é só isso, e é só isso. Às vezes o colega de trabalho pode ser um amigo, mas vai precisar dessa intencionalidade, de vocês realmente falarem, vamos para um show, gente, vamos ali para a pizzaria, vamos fazer alguma coisa junto, a gente precisa estar junto, a gente precisa de tempo junto, para que isso se desenvolva e cresça, né? E vocês consigam andar mais junto aí nessa caminhada que é a vida, né? Amizades sinceras podem mudar completamente a nossa caminhada. Lembrem-se disso, existe muito valor, muita importância, muita verdade, muito ouro, é precioso demais ter amigos. Volte a construir relações de propósito, de verdade, né? Mas lembra que vai precisar de presença, vai precisar de fato, você estar empenhado, dedicado a investir naquilo, a cultivar aquilo, a se dispor a ser vulnerável, a observar o outro, de fato pensar, poxa, será que ela está bem mesmo? Vou dar um pouco mais de atenção aqui. Isso vai mudar tudo. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, se te fez pensar em algo importante, por favor, não deixe de comentar. Me conta também qual tem sido a sua maior dificuldade em manter ou construir relações, amizades verdadeiras nessa fase adulta. Vamos conversar sobre isso nos comentários, tá bom? E não esquece, se você deseja ouvir mais sobre vida cristã de maneira geral, sobre ter uma vida de intencionalidade com o Senhor, na relação com Ele, na relação com as pessoas, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. Toda semana eu espero estar aqui para falar com você um pouquinho mais da palavra e dessa vida que o Senhor espera que a gente tenha de devoção inteira, por completo, com Ele e com aqueles que estão ao nosso redor. Tá bom? Um beijo grande. Tchau!